Olá, boa tarde a todos. Essa é a nossa socialização no cenário módulo 6. O nosso trabalho foi realizado e está sendo apresentado pelos discentes Diogo Santos da Silva, Sueliana Cardoso Nascimento Dias, Stephanie Coller Menucci e Thalisson da Costa Teixeira, sobre a orientação da tutora Edicleis Alves de Souza. O título que selecionamos é Tradutores como Mediadores, Ética e Impacto Cultural na Tradução de Textos Sensíveis. Em resumo, nosso trabalho fala sobre a importância da ética na tradução, especialmente em textos culturalmente sensíveis, a partir do conceito de invisibilidade do tradutor, proposto por Lawrence Venuti. A gente analisou como essa aparente neutralidade pode, na verdade, ocultar o impacto do tradutor no texto e nas culturas envolvidas. E também abordamos a estrangeirização como uma estratégia que valoriza o trabalho do tradutor, porque ela traz mais sensibilidade cultural e é uma forma de respeitar a originalidade do texto e, ao mesmo tempo, evitar tendências etnocêntricas que podem surgir nas traduções. Agora, aqui, introduzindo o nosso trabalho para vocês, trouxemos a ideia de que traduzir é muito mais do que apenas passar palavras de um idioma para o outro. É um ato criativo e culturalmente sensível, especialmente em textos que tratam de temas complexos e delicados, como os que abordam política, pandemia ou guerras. Para explorar isso, a gente utilizou o conceito de invisibilidade do tradutor, onde Venuti busca uma tradução fluida e transparente, mas que, paradoxalmente, pode minimizar o papel crucial do tradutor. A gente discutiu como, ao traduzir, né, é preciso fazer escolhas muito conscientes, porque essas escolhas têm impacto direto na forma como o texto será recebido na cultura destino. E essas escolhas, elas variam entre adaptar o texto ao contexto local, que é o que a gente chama de domesticação, né, até preservar os aspectos originais e culturais, que é a ideia de estrangeirização. Com isso, finalizando, né, a introdução, a nossa proposta é mostrar como o tradutor pode equilibrar essas duas posições, a de ser invisível, mas também um mediador cultural ativo, trazendo uma tradução ética e responsável, que é algo essencial na tradução. Agora comecemos com a fundamentação teórica. O linguista Carvalho Neto, em sua tese, indiretamente, explica que, além das diferenças culturais, as cronológicas, linguísticas e religiosas são agentes impactantes da interpretação dos interlocutores. Vejamos. Lidamos com textos cujo ambiente de produção se situa em um período de no mínimo 2000 anos atrás. O próprio tempo se encarrega, nesse caso, do distanciamento e das modificações contextuais transcorridas. A esses fatores acresce-se outra peculiaridade, a língua em que esses textos foram compilados. No caso do hebraico bíblico, uma língua não mais falada, a tradução se faz necessária em 99% dos casos, pois, segundo Gable e Wheeler, dentre o vasto número de indivíduos que têm a leitura da Bíblia como fonte de bem-estar, nem a metade de 1% leu as suas palavras reais. Vamos nos abstrair de comentar mais detalhadamente o sentido de palavras reais, pois, em se tratando de materiais bíblicos, não há como saber, atualmente, mesmo lendo-se hebraico, qual foi o texto primeiro a partir do qual foram feitas as cópias e a partir das quais foram feitas as mais variadas traduções para as mais variadas línguas. E não existe um autógrafo que possa conferir ao texto seu caráter de original, tal qual concebido pela crítica textual. Não se pode falar tampouco em autor, pois, no caso dos textos bíblicos, o autor é meramente um escriba inspirado pela palavra divina. E por serem portadores de uma mensagem divina, atesta internamente sua própria condição de sagrado. Isso os torna sensíveis, e o fazendo envolve diretamente questões de tradução e língua. O autor também diz que, para Sims, um texto pode ser considerado sensível de 4 maneiras, na dependência do tipo de objeções que ele pode criar junto ao leitor. Primeiro, questões ligadas ao Estado. Segundo, questões ligadas à religião. Terceiro, questões ligadas à decência. E quarto, questões ligadas a certas pessoas em sua individualidade. Esta é a interpretação de Carvalho Neto sobre o que Sims
pensa da sensibilidade do conteúdo dos textos? Penucci, continuando aqui, né? Penucci, 1995, argumenta que a invisibilidade do tradutor surge da maneira como ele manipula a língua, o que acaba levando a um apagamento de sua própria contribuição no texto traduzido. O autor critica a prática comum de traduzir de forma tão fluida que as diferenças culturais se perdem, resultando em uma domesticação do texto original. Para enfrentar esse problema, Venuti propõe a ideia de fidelidade abusiva, uma abordagem que visa dar visibilidade ao trabalho do tradutor e manter a riqueza cultural do texto. Brito, 2017, também destaca a complexidade do ato de traduzir, enfatizando que toda tradução é, na verdade, uma reescrita que transforma o texto original em algo novo. Isso reforça a noção de que o tradutor desempenha um papel autoral importante na construção de significados. Né? Observe o gráfico abaixo acerca do impacto do conteúdo transferido da língua-fonte para a língua-alvo, no qual aqui tem, né, os que têm mais impacto, né? Seria do texto político, né, a questão do texto sobre pandemia, né, e texto sobre conflitos bélicos, né, no caso que teve mais, no caso tem mais impacto, né, nessa questão da tradução. Material e método. Nesse trabalho, a coleta de dados foi realizada cuidadosamente por meio de revisões bibliográficas e aprofundados em textos acadêmicos e teóricos que discutem a ética na tradução, com destaque às obras de autores como Laurence Venuti, Carvalho Neto e Brito, cujas ideias nos ajudam a entender melhor a sensibilidade necessária ao traduzir textos culturais, políticos e religiosos. Para isso, foram selecionadas publicações que permitissem a exploração das diversas perspectivas sobre o papel do tradutor, com reflexões sobre a importância e os desafios que o tradutor enfrenta. Além disso, expondo as informações em tabelas e quadros, facilitando a visualização das principais ideias e argumentos dos autores, especialmente no que diz respeito às implicações éticas e à invisibilidade do tradutor, com anotações das referências que sustentam as discussões, enriquecendo o entendimento sobre a temática. Na parte de resultados e discussão, nós colocamos assim: os resultados dessa pesquisa nos mostram a rica e complexa intersecção entre ética e cultura na prática da tradução, especialmente quando lidamos com textos sensíveis. Ao analisar as obras de Venuti, Carvalho Neto e Brito, conseguimos descobrir diversas camadas de significado que o tradutor precisa levar em conta. A invisibilidade do tradutor, um ponto central nas discussões de Venuti, é preocupante, pois não apenas esconde a contribuição valiosa do tradutor, mas também pode distorcer a mensagem original ao deixar de lado nuances culturais essenciais. A ideia de estrangeirização como uma forma de resistência ao etnocentrismo, proposto por Venuti, foi particularmente iluminadora. Essa abordagem não apenas traz à tona o trabalho do tradutor, mas também enriquece o texto traduzido, permitindo que os leitores da língua de chegada tenham uma conexão mais autêntica com a cultura de origem. Usamos tabelas e quadros para mostrar exemplos de traduções que seguem essa técnica em comparação com aquelas que optam pela domesticação. Isso ajuda a evidenciar como diferentes abordagens podem influenciar a forma como textos sensíveis são percebidos. Além disso, a classificação de textos sensíveis feita por SINS, que abrange questões relacionadas ao Estado, religião, decência e individualidade, reforçou a importância de se ter um cuidado especial ao traduzir. Os dados que coletamos sobre as reações dos leitores a traduções que ignoram essas sensibilidades mostram que uma tradução responsável deve sempre levar em consideração o contexto cultural e histórico do texto original.
Essas reflexões nos levam a entender que a tradução é muito mais do que simplesmente trocar palavras de uma língua para outra. É um ato de mediação cultural, que requer uma abordagem ética e consciente, reconhecendo tanto as responsabilidades do tradutor quanto o impacto de suas escolhas na interpretação do texto. Com isso, esperamos promover uma prática de tradução que seja mais responsável e culturalmente sensível, valorizando a diversidade e fomentando um diálogo mais rico entre diferentes culturas. Concluindo o nosso trabalho, em suma, a ética e a responsabilidade na tradução de textos sensíveis são fundamentais para garantir que a voz do autor original seja respeitada e que as nuances culturais sejam adequadamente transmitidas. A invisibilidade do tradutor, conforme discutido, não deve ser uma barreira, mas sim um convite para reconhecer o papel ativo e interpretativo desse profissional. Ao adotar práticas como a estrangeirização, os tradutores não apenas afirmam sua presença no texto, mas também promovem uma maior consciência cultural entre os leitores. Assim, a tradução se revela como um ato de mediação, que vai além da simples conversão de palavras. Ela é um compromisso ético que exige sensibilidade e um profundo entendimento das culturas em jogo. Portanto, ao refletirmos sobre o papel do tradutor, devemos valorizar sua contribuição, não apenas como um facilitador da comunicação, mas como um agente crucial na construção de pontes entre diferentes mundos culturais. Em todos esses casos, o papel do tradutor é crucial, não apenas como um mediador linguístico, mas como um agente cultural que deve equilibrar a fidelidade ao texto original com a necessidade de comunicação eficaz na língua-alvo. A invasão cultural na tradução não é apenas uma questão técnica, trata-se de uma responsabilidade ética que exige sensibilidade e consciência das implicações sociais e culturais das escolhas feitas durante o processo tradutório. Portanto, promover um diálogo intercultural respeitoso e preciso deve ser prioridade para os tradutores que lidam com temas tão delicados e impactantes. As referências que nós colocamos aqui, primeiro vamos começar com Brito, Paulo Henriques, a tradução literária, editora José Olímpio, 2017. Outra referência, Carvalho Neto, Geraldo Luiz D. Meta-representação em tradução, uma análise relevantista dos processos inferenciais de tradutores expertos na tradução de textos sensíveis sagrados. Disponível, né, no link que nós colocamos aí, que foi acessado em 31 de outubro de 2024. Gable, J.B. Wheeler, C. Bíblia como literatura, uma introdução. Tradutora Adail Ubirajara Sobral, Maria Estela Gonçalves. São Paulo, Loyola, 1993. Bíblica Loyola, volume 10. Sims Carl, Translating Sensitive Texts Linguistic Aspects, Amsterdã, Rodope, 1997. E o último foi Venuti, Lawrence, The Translation Studies Reader, Londres, Routledge, 2000, disponível no link que nós colocamos e acessado em 31 de outubro de 2024. Assim concluímos o nosso trabalho deste semestre.